abençoe você. Que bom estar contigo esta manhã. Que a presença de Deus envolva o seu coração, sabendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Você crê nisto? Eu entendo que nada acontece por acaso, mas sim por propósitos. Deus trabalha por propósitos. E este tempo que nós temos juntos na programação da rádio é um tempo que nós devemos aproveitar ao máximo. Então, neste momento, eu quero chamar um louvor com Fernandinho. Deus, Ele é tudo na nossa vida. E como é importante você crer que em Deus nós podemos todas as coisas. Escute isto, Deus, Ele pode todas as coisas. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quiser seguir a Jesus, tem que morrer. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga Jesus. Não existe evangelho sem a cruz. Não existe vida cristã sem a cruz. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive, Ele vive em mim, aleluia. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Eu já estou crucificado, diga isso. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Levante as suas mãos e diga isso. Já estou crucificado. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Amados, nesta manhã estamos dando início então
a quarta ministração, que tem por título Vivendo a Regeneração, um Novo Nascimento. E eu quero ler com vocês no livro de João, capítulo 3, no qual Jesus ele diz para um homem chamado Nicodemos, no capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Esta conversa que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos, a Bíblia fala que este homem era príncipe dos judeus. Ele era uma pessoa de uma grande autoridade. Vamos imaginar esse homem, uma pessoa de grande conhecimento também, e foi ter com Jesus e perguntou para Jesus: mestre, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for contigo. Então, nesse momento, Nicodemos ele tem um grande desejo de conhecer mais a Jesus, e o seu coração se sensibiliza ali. O seu coração já começa a entender que ele precisava daquilo que Jesus tinha ali para lhe dar. Vivendo a nova regeneração é um processo de Deus que começa de dentro para fora. No capítulo 3, versículo 7, nos diz: não te maravilheis de eu dizer, necessário vos é nascer de novo. E o que é este novo nascimento? O novo nascimento, queridos, é o ato de nascer para Deus e o seu reino. É a regeneração dos valores que foram destruídos pelo pecado e o início de um relacionamento de comunhão com o Pai. É o primeiro passo de uma nova criatura. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu sempre dou um exemplo acerca da regeneração com relação à natureza, a nossa natureza. A nossa natureza ela precisa ser regenerada. O que é ser regenerado? Regenerado é ser transformado. Por exemplo, quando nós temos uma parte do nosso corpo que sofreu uma necrose, por exemplo, mas depois foi curado, há partes do corpo que se regenera. Por exemplo, o fígado. O fígado é uma parte do corpo que depois dele ter sido curado, ele se regenera, ele vai se regenerando, vai se reconstituindo. O regenerar, digamos, morreu aquela parte necrosada, a parte necrosada do organismo, que é a parte morta, agora é retirada. Só que no lugar daquela parte morta, agora vem algo novo. Vem algo novo. Escute bem, o que acontece quando Jesus trabalha em nós? A regeneração é a transformação que acontece de dentro para fora. Quer dizer, aquilo que o pecado destruiu, necrosou, aquilo que o pecado arruinou em nós, a palavra de Deus vem para transformar a nossa vida, nos libertar,
libertar da escravidão, daquilo que antes nos prendia, nos atormentava, nos acorrentava ao pecado. Então Jesus veio para pôr em liberdade a nossa alma, que estava escravizada no pecado. Preste bem atenção, a natureza precisa ser regenerada. Enquanto a natureza não for transformada, ela ainda fica escravizada. Vou mostrar para vocês, vamos imaginar um porco. Qual é a natureza do porco? Não é lama? Não é sujeira? Pois é. Por mais que você pegue um porco, digamos um porquinho, leve para sua casa, dê banho nele, limpe ele bem, coloque talquinho nele, perfume, um lacinho e bote uma coleira nele e saia para andar com ele. Escute bem, a primeira poça de lama que o porco encontrar, o que ele vai fazer? Ele vai esquecer do lacinho, ele vai esquecer do perfume, do talquinho, ele vai esquecer do banho que ele tinha tomado, ele vai esquecer da casa cheirosa que ele estava agora vivendo lá e vai se atirar na lama. A pergunta é, por quê? Por causa da sua natureza. Percebeu? A natureza do porco é a lama. Agora vamos entender assim, uma pessoa que vem a Cristo, ela aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ela é justificada, né, pela sua fé em Cristo, e depois ela passa pelo processo da santificação. E esse processo da santificação ingressa a regeneração, porque agora começa a acontecer algumas coisas muito importantes na sua vida. Ela decide se batizar, ela quer congregar, ela quer se envolver nas coisas de Deus, porque ela quer se alimentar mais. A sua alma agora, que antes estava escravizada pelo pecado, agora ela está livre, ela quer Deus. Eu me lembro de um amigo meu, que ele não pertencia ao Evangelho, ele pertencia a uma outra religião. E ele conta que o dia que ele cruzou na frente de uma igreja, ele viu as pessoas orando lá dentro. E ele cruzou na frente e sentiu uma vontade muito grande de entrar. Mas lá no coração dele, né, ele lembrava das palavras da mãe, não vai em outra religião, não vai em outra religião e tal. E aí ele ficou receoso e não entrou naquele dia. Mas ele estava sentindo algo no seu espírito que era para ele entrar. Passou-se um tempo, ele conheceu uma moça e essa moça convidou ele para ir na igreja. Hoje ela é a esposa dele. Mas quando ele entrou dentro da igreja, aquele sentimento que ele teve da primeira vez que ele cruzou na frente da igreja e viu o culto acontecendo, ele entrou, nesse momento ele entrou na igreja e foi algo tão sobrenatural que ele se derramou em lágrimas, o coração dele se alegrou, houve algo tão precioso da parte de Deus ali, porque houve uma sintonia, né, do coração dele com o coração de Deus. E dali ele entendeu muitas coisas, né? Que era o espírito dele clamando pela presença de Deus. Mas a alma dele estava escravizada. Interessante isso, né? Nossa alma, vamos entender um pouco, escute bem, nós somos divididos em 3 partes, corpo, alma e espírito. O corpo, né, é essa caixa que nós temos, aonde aloja a alma e o espírito. A alma é onde está alojada as emoções, as vontades, os sentimentos, a razão. Nós chamamos isso de psique, quer dizer a nossa mente. Também compreendemos, queridos, que na alma, ali é onde há a influência, tanto para o bem como para o mal. Então ali é onde nós temos um alvo das possessões malignas, né, para dominar a alma. Agora, o espírito é a parte de Deus em nós, é o sopro de Deus em nós. É a presença de Deus que está em nós e que clama para se encontrar com o Senhor. A Bíblia diz que o homem veio de Deus e a Deus voltará. Quer dizer, o espírito do homem veio de Deus e o espírito vai voltar para Deus. O que é importante nós compreendermos é que este espírito que Deus nos deu,
clama pela presença do Altíssimo. Verdade. Você que não está indo em nenhuma igreja, você que não professa a fé cristã, escute algo. Com certeza dentro do seu coração está latejando um sentimento de você conhecer mais a Deus. E sabe por quê? Porque você foi criado por Deus. Deus te ama. Deus deseja transformar a tua vida, regenerar você, transformar você e mostrar para você o porquê você está na Terra. Você não está aqui na Terra por um acaso, você está aqui para um propósito. Então, ser nova criatura consiste em mudança de hábitos. Entendeu? Quando você começa a passar por uma regeneração, começa a ser transformado também valores dentro de você. Hoje, a igreja ela está na contramão do mundo. Né? A igreja está na contramão do mundo, porque nós estamos vivendo no mundo num sistema invertido, com valores totalmente opostos. Né? Hoje, princípios familiares, eu acho tão engraçado isso, né? Hoje tem tanta gente que defende a liberalidade, a vontade das pessoas. Hoje se fala tanto sobre deixa o jovem fazer o que quer, deixa as famílias fazerem o que querem, a liberdade sexual, os pensamentos. Eu estudei direito e muitas discussões que nós tivemos em aulas de filosofia tratavam sobre isso. Até que ponto as pessoas estão certas nas suas vontades, nas suas liberdades, né? Se elas não têm um princípio que norteie elas. A palavra de Deus é um princípio que é cláusula pétrea, ela é imutável. A palavra de Deus é imutável. Os tempos mudam. O grande problema é o seguinte: as pessoas querem negociar, só que com Deus não tem negócio. Ele estabeleceu princípios. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, ele escreveu algo tão interessante. Ele falou o seguinte: ele diz assim, não tem como você quebrar os mandamentos de Deus. Tenha como você se quebrar contra os mandamentos de Deus. Entendeu? Quando C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia, por trás você vai ver um pano de fundo que ele coloca a história sobre a morte de Jesus na cruz, né? Se vocês observarem bem o filme, vocês vão encontrar isso. Mas o que nós queremos dizer? Você não tem como quebrar os 10 mandamentos, você se quebra contra eles. E aí vem a escolha: você quer se quebrar contra os princípios de Deus? Não, né? Não é bom, não. Não é uma boa ideia. Hoje a humanidade está colhendo frutos oriundos do quê? Das suas escolhas. O ser humano plantou, logo tem que colher. É inevitável. Agora, a importância que tem de nós nos voltarmos para Deus, porque em Deus nós temos o refúgio, em Deus nós temos a transformação. No livro de Colossenses capítulo 3, versículo 9 a 10, não diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que a Bíblia está nos descrevendo aqui? O apóstolo Paulo está falando sobre uma transformação de corpo, alma e espírito. Mas é interessante, por muito tempo, nós, pastores, né, igreja, trabalhamos muito o exterior das pessoas. E aí nós vimos grandes aberrações, né? Quando as pessoas acabavam, os erros acabavam vindo à tona. Mas eram situações, né, que as pessoas escondiam dentro do seu coração. Mas olha o que a Bíblia fala: a regeneração, e vamos entender. Por exemplo, quando você se corta, o processo da recuperação daquele corte no teu corpo começa de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Muitas vezes acaba criando uma casquinha, mas se você tirar a casquinha, você vai ver que tem por dentro a inflamação. Então a regeneração o que é? É reconstruir algo que foi danificado. Então esse é o propósito de Deus, reconstruir. O ser humano se afastou de Deus. E assim, queridos, Deus é luz.
A partir do momento que você se afasta da luz de Deus, você vai para onde? Para onde? Para as trevas. E o local das trevas é onde tem a desolação, a insegurança, a tristeza, o pavor, o medo. Mas Deus é luz. Mas os filhos deste mundo, né? As pessoas preferiram as trevas e não a luz. Mas por quê? Por causa do seu coração que o engana. Agora, quando Jesus chega na nossa vida, ele vem para pôr em liberdade a nossa alma que estava escravizada. E uma das coisas que mais escraviza a alma é a cultura, a tradição familiar, religiosa, que muitas vezes a gente cria um conceito e nós não temos uma liberdade para pensar sobre aquilo que nós estamos fazendo. Eu digo para vocês, a minha família, ela veio de uma prática religiosa de ocultismo. E eles viviam numa miséria. Viviam numa miséria, numa tristeza. Meu avô bebia. Quando ele estava fora do álcool, era uma pessoa, mas quando bebia, ele virava um monstro. Pegava um facão, queria matar minha avó, enfim, queria bater na minha mãe, nas minhas tias. Então era uma pessoa totalmente transtornada. E quando ele estava lá nas práticas religiosas, ele precisava beber 2 garrafas de bebida alcoólica ali para que descesse as entidades nele. De tamanho era a dureza do coração do meu avô, até que um dia meu avô conheceu Jesus. Eu vou dizer para vocês, há uma semana antes dele partir. Uma semana antes dele vir a falecer. Mas pensa comigo, ele podia ter um desfecho muito diferente da vida dele se ele tivesse aceitado a Jesus antes. E ele aceitou a Jesus por uma programação de rádio, no qual a minha família ouviu um rádiozinho valvulado, né, que era alimentado por uma bateria, e lá eles ouviram a mensagem do Evangelho, numa colônia chamada Açoita Cavalo. Só o nome já dá pavor, né? Açoita Cavalo. Deus transformou a vida da minha família. Se hoje eu estou aqui ministrando com vocês, a minha mãe e meu pai com certeza estão assistindo a ministração, e eles podem testificar, né? Até hoje eu tenho uma carta que a minha mãe escreveu para o pastor, e essa carta ficou de registro, né, de quando a mãe convidando o pastor para ir lá na casa deles, no interior, e depois também eles irem na igreja, conhecer a igreja. Eu digo para vocês, o Evangelho transforma as pessoas, e transforma elas positivamente, liberta elas das mazelas, das prisões, a escravidão interior. Hoje eu vejo muitas pessoas que elas não estão atrás de umas grades físicas, mas estão atrás de umas grades espirituais. Quantas pessoas nós temos aqui em Uruguaiana? Quantas pessoas nós temos, né, no nosso estado, na nossa nação, no mundo, estão escravizadas e precisam ser libertadas? Agora, onde entra a libertação? Na regeneração, através da vida de Jesus que ingressa no coração. Apocalipse 3:20 nos diz: eis que estou à porta e bato, se tu abrires a porta, eu entrarei, contigo cearei. Jesus nunca vai arrombar a porta do coração. Antes, ele vai fazer um convite, ele vai bater na porta. Ele é muito educado, ele vai bater na porta. Posso entrar? Você tem a escolha de abrir a porta ou mantê-la fechada. Uma vez um escultor, ele fez um coração, e neste coração colocou uma porta. E daí, só que ele não colocou a maçaneta. Aí veio os críticos, e os críticos chegaram e começaram a observar a escultura e disseram: seu artista, você errou. Você esqueceu na sua obra de colocar uma maçaneta, uma fechadura nesta porta. Aí o artista disse: não, eu fiz certo. Eu fiz certo. Sabe por quê? Porque coração só se abre de dentro para fora. De dentro para fora. Ninguém aceita Jesus de fora para dentro.
Um filho pode ser conduzido na igreja, né? Levado, tu tem que ir para a igreja, mas chega um determinado momento que ele vai fazer a escolha, se ele vai continuar ou não. Mas o que é interessante é que a conversão acontece dentro do coração. E aí a pessoa vai ter o livre-arbítrio de pegar e abrir a porta ou não. Quer viver na mesma forma ou não. Agora, o processo que Deus trata em nós. Então, o novo nascimento é o ato de nascer para Deus e o seu reino. É a regeneração dos valores que foram destruídos pelo pecado e o início de um relacionamento de comunhão com o Pai. Então, é o primeiro passo de uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, que nos diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram. Preste bem atenção, virou-se uma página na nossa vida. Eu antes matava, antes me prostituía, antes roubava, agora virou-se uma página. Escute bem, é muito importante a natureza, quando ela é regenerada, e eu digo para vocês, nós não seguimos a Jesus porque somos bons. Pelo contrário, nós seguimos a Jesus porque precisamos ser libertos. Mas agora o amor de Deus, ele ilumina nosso coração, ele nos constrange, o amor incondicional de Deus nos constrange a termos uma vida diferente. Então agora eu já não tenho mais aquele prazer que antes eu tinha sobre as coisas erradas que eu fazia. Por quê? Porque a luz de Deus brilha. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, e todo cobrador de impostos ele era mal visto, porque ele já tinha uma prática de roubar das pessoas, defraudar, cobrar além do que deveria cobrar. E o dia que esse homem viu Jesus, subiu numa figueira brava, e diz a Bíblia que Jesus viu ele, porque Zaqueu, ele fez o maior esforço para ver Jesus, e Jesus disse: hoje me convém ficar na tua casa. E quando Jesus chega lá na casa de Zaqueu, imagina, foi muito criticado, mas Jesus estava lá. E um dos nomes mais lindos que eu encontro em Jesus é amigo dos pecadores. Amigo dos pecadores. E Jesus está lá na casa de Zaqueu. E quando está lá na casa de Zaqueu, Zaqueu está tão feliz porque a luz de Deus está na sua casa. A presença de Jesus está na sua casa, que ele diz: Senhor, se eu defraudei aquilo que eu fiz de errado, né, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus dá uma palavra e diz o seguinte: hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. Sabe por quê? Porque aquele homem entendeu o caminho errado que ele estava vivendo, e agora o que ele estava determinado a mudar a história da sua vida. É isso que Jesus faz. Você, meu amigo, que está escutando esta ministração, você que está aí na modulada, eu quero falar algo muito importante para você. Deus te ama e tem um propósito grande na tua vida. Se atentamente você ouvir hoje a voz do Senhor, entendendo que Deus está falando contigo, e você abrir a porta do teu coração, Deus vai libertar você. Escute uma coisa, só pode haver mudança na vida de um homem, de uma mulher, é quando este abre o coração e se entrega verdadeiramente a Jesus e diz: eu não quero mais viver isso na minha vida. Para trás fica o mundo, para frente fica Jesus, e eu quero uma vida nova. Esta é a regeneração, quando você abre mão. Se você não abrir mão do mundo, Deus nunca vai transformar a tua vida. Deus nunca vai transformar a tua vida. Você precisa compreender que abrir mão do mundo é abrir mão dos valores que antes você acreditava, e agora entender que existem outros valores. Eu me lembro de um pai que uma vez foi chamado pela mãe por uma situação que estava em casa. Tudo porque o menino estava brincando em casa, né? O seu filhinho estava brincando, um menininho de 5 anos, com uma bolinha na sala. E ele atirava a bolinha para um lado, a bolinha para o outro, a bolinha para frente, para trás e tal. E numa dessas a bolinha cai dentro de um vaso caríssimo que o pai tinha comprado. E esse vaso estava ali na sala. E o vaso, ele tinha um bocal estreito. E quando a bolinha caiu dentro do vaso, o menino logo botou o braço dentro do vaso. E esse vaso custava caro, muito caro. Devia valer em torno dos 10 mil reais. E então o menino bota o braço dentro do vaso para pegar a bolinha. E quando ele pega a bolinha, na hora de puxar o braço, o vaso vem junto. E ele estava lá com aquele braço, né, erguendo o vaso. E a mãe
estava na cozinha e ouviu aquele alvoroço todo, chega lá e se depara com a situação. Ela fica desesperada. E aí ela tenta de tudo, né? Filho, vamos tirar, filho. Aí tenta passar margarina, passar sabonete, tenta de tudo para tentar tirar o braço do menino e não consegue. Até o momento que ela chama o marido. E aí o marido chega. Mas interessante, o marido tinha, antes de ir para o serviço, ele tinha pego uma barra de chocolate num local e tinha botado no bolso. Ó, a hora que eu chegar em casa eu vou dar para o meu filho. E estava aquela barra de chocolate no seu bolso. Quando ele chegou em casa e viu toda aquela situação, ele se desesperou. E disse: filho, como é que tu fez isso? O vaso caro do pai e tal. E aquela conversa toda. Daí um pouco, ninguém conseguia resolver o problema. Até que um momento, o menino olha para o bolso do pai e o que ele vê? Ele vê o chocolate. O que ele faz? Ele abre mão da bolinha que ele segurava, tranquilamente tirou a mão do vaso e botou a mão no chocolate que estava na camisa do pai. Esta é uma imagem sobre o que Jesus faz conosco. A palavra de Deus, ela regenera a gente. Mas Deus não vai transformar a tua vida sem que você antes entenda que você tem que sair fora daquilo. Eu vejo muitas pessoas que não são libertas do adultério. Vêm a Jesus, mas ainda continuam com marcas do passado e não são libertas. Por exemplo, a mentira, o roubo, a transgressão, a agressão, a ira, o ódio. Mas a partir do momento que você começa a enxergar essas coisas, por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ser criatura consiste em mudança de hábitos. E é um ato realizado pelo Espírito Santo de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 a 23, que nos diz: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para que o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Olha que precioso, a palavra de Deus que transforma o nosso ser, e o Espírito de Deus nos leva a enxergar coisas na nossa vida que precisamos ser livres. A Bíblia nos diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, né? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, Deus quer transformar a gente, mas a transformação ela deve acontecer dentro da gente. Jesus falou muito sobre os sepulcros caiados, porque era um comportamento do fariseu. Ele sabia muito da lei, mas sabia muito pouco de Deus. Conhecia muito a religião, mas conhecia muito pouco de Deus. E o grande problema de nós, muitas vezes conhecemos muito a religião, mas pouco do Deus Todo-Poderoso do Evangelho. É muito importante entendermos como Jesus trabalha. Jesus ele não trabalha acusando, mas Jesus trabalha libertando. Foi isso que aconteceu com aquela mulher quando foi pega em adultério. Aquela mulher estava sendo arrastada pelos fariseus e uma multidão enfurecida, cada qual com uma pedra maior, porque queriam sentenciar aquela mulher. Mas chegam para Jesus e Jesus está fazendo um rabisco na areia, e aí naquele momento eles vêm e jogam aquela mulher ali numa vergonha, expondo o pecado dela. E aí eles dizem: Jesus, mestre, esta mulher foi pega em adultério. Segundo a lei de Moisés, ela deve morrer a pedra. Ela deve ser sentenciada. Jesus não brigou. Jesus não xingou ninguém. Jesus não bateu em ninguém. Jesus apenas disse o seguinte: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Olha que palavra tremenda. Jesus usou o amor ali. E naquele momento a palavra de Deus confrontou o coração daquelas pessoas no qual enxergaram as suas misérias. Por isso, naquele momento, aquelas pessoas, quando elas começaram a enxergar as suas misérias, eles soltaram as pedras. Sabe por quê?
Porque é isso que a palavra misericórdia significa. Misericórdia significa tu te colocar na miséria do outro. Então, quando essas pessoas se colocaram realmente no lugar da miséria dos outros, elas foram embora. Por quê? Porque elas reconheceram que elas estavam erradas. Ok? Jesus pôs em liberdade aquelas pessoas. Como também Jesus disse para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Eu também não vou te acusar. Agora vá e não peques mais. Vocês compreenderam? Jesus deu ali para aquela mulher uma nova chance para ela ter uma mudança de vida. Quantos de nós hoje podemos mudar a nossa vida? E a vida é feita de escolhas. E hoje, você que está me escutando, tem a oportunidade de fazer escolhas preciosas para a sua vida. Você quer Jesus na tua vida? Você quer mudança na tua vida? Ou você quer continuar da mesma forma que você está? A Bíblia nos diz: o salário do pecado é a morte. Então esse salário, o erro, a transgressão do mundo, hoje que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma consequência que está levando milhares à morte. Tudo porque originado no erro, no pecado, na ganância, no amor ao dinheiro. Quantas pessoas estão se matando por causa das coisas deste mundo e esquecem de fazer aquilo que Deus as chamou para fazer, que é ser o reflexo do seu amor. Mas a Bíblia nos diz em Romanos 5:1 que Jesus produz paz com Deus. A Bíblia nos fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, os sinais interiores do novo nascimento. Por exemplo, como é que eu sei que eu estou nascendo para Deus? Eu estou sendo regenerado para Deus. Acontecem coisas muito importantes. E nós vamos encontrar em Romanos capítulo 14, versículo 17, no qual nos diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos entender então. Justiça é o perdão de pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Compreendeu? Não é porque você é bom, não é porque você faz benevolências para os outros que você merece o céu. Não, nós não merecemos o céu porque nós somos bons. Pelo contrário, nós somos dependentes de Deus e precisamos encarecidamente de Deus. Eu não sou nada sem Deus. Agora, a paz, que é o sossego interior não circunstancial, esta também é uma das características da implantação do reino de Deus. Eu tenho um sossego na minha alma. Diante de um mundo que vive à beira de um cataclisma, eu tenho um sossego na minha alma, uma segurança tamanha que o mundo pode desaparecer debaixo dos meus pés. Mas eu tenho uma paz que excede todo o entendimento e me faz compreender que eu estou seguro em Deus. Aleluia, eu estou seguro em Deus. E uma alegria que é uma satisfação independente da circunstância. Essa alegria que não está pautada naquilo que eu tenho, naquilo que eu estou rodeado. Eu posso estar sem ninguém à minha volta, mas eu tenho Deus na minha vida. Eu posso estar num deserto. Você que está aí no campo, talvez você está sozinho. Você que está aí talvez enfrentando um problema na sua casa, uma dificuldade, uma situação que você esteja vivendo. Mas quando você tem Deus na tua vida, você tem tudo. Você está viajando agora, dirigindo o seu veículo, talvez no seu caminhão, no seu carro. Você está aí e aí você diz: pô, não tem ninguém na minha volta, mas você tem Deus. E a presença de Deus te promove uma alegria não circunstancial, mas uma alegria sobrenatural de um Deus poderoso que está conosco. Que maravilha! Mas agora nós precisamos entender que este novo nascimento nos leva também a nós andarmos em novidade de vida. Romanos 6,4 nos diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que
como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ora, ocorre em nós agora a transformação da nossa vontade, direcionada para Deus e suas coisas. Quer dizer, agora eu amo viver, não de acordo com o mundo, mas eu tenho um desejo profundo de andar segundo a vontade de Deus. Certo? Como é que você vai dizer que você agora anda com Deus, mas ainda continua nas velhas práticas? Há uma incoerência aí. Então é importante você compreender isso. Como também transformação do teu entendimento, uma nova ótica da vida. Você começa a entender e compreender que tudo que está nesse mundo é falível. Tudo que está nessa terra é suscetível à ruína. Mas os valores de Deus são valores eternos. Você compreende verdade, você compreende amor, você compreende perdão, você compreende o respeito ao próximo, amor ao próximo, você compreende o que é família, você compreende sobre fé, o propósito de Deus sobre a tua fé, e como também você compreende que você é o reflexo de Deus aqui na terra. Preste bem atenção, quando o mundo quer ver Deus, eles olham para quem? Olham para Jesus. Agora, quando o mundo quer ver Jesus, eles olham para quem? Eles olham para aqueles que se intitulam seguidores de Jesus. Isso é forte, né? Tem um filme e um livro muito interessante que diz: em seus passos, o que faria Jesus? Toda vez que eu tenho uma situação que eu não sei o que eu vou fazer, eu sempre penso, em meus passos, o que Jesus faria? Porque eu sou um reflexo dele aqui na terra e as pessoas estão esperando, né, alguma coisa deste que diz ser um seguidor de Jesus. Que forma, que ação, que jeito, que maneira ele vai se expressar diante das circunstâncias. Para mim concluir, a transformação do nosso sentimento em relação a Deus e às pessoas. Eu tenho uma mudança de comportamento e de realidade. Eu agora tenho uma forma de lidar com as pessoas. Antes eu amava as coisas e usava as pessoas. Porém, eu agora amo as pessoas e uso as coisas. Tem diferença, né? Mas isso acontece pelo amor de Deus em nós. Deus transforma a nossa maneira de ver, pensar e agir. Ok? Então, queridos, não devemos confundir o novo nascimento como coisas sobre conhecimento bíblico, familiarização com a vida na igreja, pessoas, costumes, cultos ou uma completa santificação. Na verdade, nós precisamos entender que o novo nascimento está ligado com a natureza de Jesus, elencado lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, no qual são os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito são naturais, eles nascem: amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Todos estes frutos, eles descrevem o quê? Jesus em nós. Então eu não vou ser bom porque eu quero ser bom, eu vou ser bom porque a natureza de Jesus está brotando em mim. E a alegria que eu tenho de fazer estas coisas e não mais fazer as coisas erradas que antes eu fazia. Ok? Eu começo a entender diferente. E outra coisa, eu não sinto mais prazer em fazer as coisas erradas. Compreendeu? Isso é tão importante. Você, jovem, que está preocupado com as suas decisões e você está amarrado no pecado, no erro, e de repente você está até mesmo indo na igreja. Mas você está agarrado ou amarrado com alguma coisa que te prende a um erro. E você não sabe como se libertar disso. A minha pergunta é: Jesus verdadeiramente nasceu em você? Você verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus ou ainda tem resistências? Por isso, você vai compreender. Faça uma análise sobre a tua vida e aquilo que você tem feito, ok? Eu encerro, queridos, essa ministração dizendo o seguinte: os alvos para a nova vida cristã devem ser crescimento espiritual, fazer da maturidade o objetivo em tudo que realiza, compromisso espiritual, ter uma postura de quem faz parte de um contexto. Você não pode ficar fora desse contexto, mas você precisa compreender que você faz parte de um projeto de Deus e o amor de Deus é derramado por você.
Eu quero fazer uma oração agora, neste momento, também a todos os irmãos que estiveram participando conosco através do Facebook e do YouTube, também através das ondas do rádio. Nós vamos orar por você. Neste momento, você que se encontra numa situação, e esta situação ela é uma escravidão, e você precisa ser liberto disso. Eu quero orar por ti agora. Quero orar. Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos clamar a Deus, e Deus vai trazer a libertação sobre você. Lembre-se, busque a Deus, clame ao Senhor, mas reconheça quem você é diante de Deus e os seus erros. Apresenta diante de Deus as tuas fragilidades e reconheça. Nós não chegamos a Deus porque somos bons, somos fortes. Chegamos a Deus pela sua infinita misericórdia. Foi isso que Ele fez lá na cruz. Amou o mundo de tal maneira que se entregou, né? O Senhor Jesus se entregou por mim e por você. Vamos orar? Amado Deus e soberano Pai, neste momento concluímos esta lição tratando sobre a vida regenerada, no qual nós temos através do novo nascimento. Nicodemos não conseguia entender o propósito dessa palavra, porque a mente dele era uma mente natural e não conseguia entender o espiritual. Muitas vezes somos frequentadores de igreja, nós ouvimos alguém falar sobre o Evangelho, mas nunca fomos confrontados sobre a forma de nós vivermos. E temos alguns comportamentos e a gente acha que aquilo é algo tão obscuro, quieto, calado, e a gente não pensa que isso nos faz uma separação e nos distancia do Senhor. Mas fazendo esse estudo, Pai, nós entendemos que nós precisamos ser regenerados. Nós não podemos ficar mais escravizados com os vícios, escravizados com sentimentos, escravizados por vontades que nos distanciam de Ti. Mas nesse momento eu oro pela vida deste homem, desta mulher, que escuta essa mensagem e precisa, Senhor, ser liberto. O Senhor sabe das lutas interiores que eles vivem. O Senhor sabe, Deus, das dificuldades e a prisão que escraviza esse coração e sentimento. Mas neste momento que haja a transformação pelo Teu poder, a restauração pelo Teu poder. No nome de Jesus, que eles sintam o Teu amor incondicional e sejam restaurados para a Tua glória. Amém. Amém? Vamos ouvir agora no louvor, Já não sou mais escravo do medo, pois eu sou Deus. Que maravilha! Quando nós entregamos nossa vida a Deus, a gente deixa de ser escravo do medo e nos tornamos filhos de Deus. Escute esse louvor, daqui a pouquinho eu retorno. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. E de novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou
Já não sou mais escravo do medo, pois eu sou filho de Deus. Eu quero, queridos, mandar um abraço para todos os nossos irmãos que estiveram participando nesta manhã com a programação do Desperta Uruguaiana. Também a todos que estão ligadinhos com a gente no curso Crescendo na Fé. É muito importante a sua participação, como também se você perdeu uma das lições, você tem à disposição através do YouTube, né? Você vai estar ali procurando Desperta Uruguaiana e a lição no qual você faltou. São 10 lições. É muito importante a sua interação também. Você pode estar mandando para nós as suas dúvidas, né? Compartilhar também alguma sugestão. Nós vamos estar entrando em contato com você. Amém? Receba o nosso abraço, nosso amor e carinho por todos. E nós nos despedimos fazendo assim: eu oro por você e você ora por mim. Tenham todos um ótimo dia. E desejamos muito ter a presença de vocês. Venham participar conosco na Igreja Brasil para Cristo, na rua Fernando Ferrari, número 661. Um grande abraço, Deus abençoe teu dia, na paz do Senhor Jesus. Até amanhã. Carro e Companhia, Mecânica Multimarcas. Nossa oficina está de portas abertas. Localizado na rua Feliciano Ribeiro 1840, no bairro Santana. Contamos com profissionais altamente especializados. Serviço de mecânica em geral, do carro nacional ao importado.